Existe uma fórmula infalível para medir o seu merecimento e eu vou contar para você qual é nesse vídeo. E aí, povo desperto, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o merecimento. Muitas pessoas afirmam veementemente que elas não entendem porque as coisas muitas vezes não dão certo para elas. Elas afirmam que são merecedoras, mas será que elas realmente são merecedoras daquilo que elas dizem ser? Será que o merecimento é uma coisa que todo mundo tem direito, independente de qualquer coisa que aconteça? Eu vou falar sobre esse assunto, mas antes eu quero pedir para você dar uma olhada se você está inscrito. Se você não tiver, já vai lá e se inscreve, inclusive para você merecer esse conteúdo que eu vou passar aqui para vocês. Se inscreva, deixe seu like, comente aqui o que você achou e também você vai lá dar uma olhadinha no nosso Instagram para você acompanhar as mensagens diárias que nós temos lá que vão ajudar muito você no seu despertar. E também aqui embaixo estão nossos contatos. Muitas pessoas vêm aqui nos comentários falar como eu faço o reset quântico, como eu entro em contato com vocês. Sempre fica em todos os vídeos nossos aqui na caixa de informação. É só você clicar ali, vai abrir vários links e você vai ter acesso aos links para entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail, pelo site e tudo mais, tá bom? Então, dito isso, vamos falar sobre merecimento, que hoje em dia a gente escuta por todo lado que as pessoas não merecem isso ou merecem aquilo, que as pessoas, de um modo geral, são merecedoras de determinadas coisas, independente daquilo que elas façam. E, na verdade, eu aprendi um pouco mais profundamente sobre o merecimento através de um amigo meu, né, que eu passei por diversas situações na minha vida, muitas dificuldades, já contei muitas delas aqui. Hoje eu vou contar mais uma história, que foi quando eu conheci esse amigo meu, que é um pastor, e eu, na verdade, fui com uma amiga nessa igreja, ela me convidou para ir e eu fui com ela só para conhecer. E acabei conhecendo o pastor, achei ele uma pessoa fantástica, muito gente boa, e nós ficamos amigos e eu comecei a frequentar de vez em quando essa igreja. E teve uma vez que ele me convidou para ir até a casa dele, tomar um café, né, com a esposa, e a gente estava lá conversando e ele me ofereceu que ele fazia umas sessões com cristais. Aliás, essa foi a época que eu tive meus primeiros contatos com essas coisas, né, de cristais e tal, de energização. E ele falou que ele fazia umas energizações, ele me ofereceu. E aí eu falei assim, não, imagina, né, e eu tava sem grana para poder pagar por aquilo, né. Eu falei, não, imagina, eu não quero e tal, vou ocupar seu tempo. E ele falou assim, eu vou te contar uma história. Ele falou que teve uma vez que foi uma pessoa na igreja e essa pessoa levou um presente para ele, uma camisa de marca, né, bonita, chique. E ele abriu aquele pacote, olhou e falou pro cara, falou, não, você não pode dar isso pro pastor, né? Devolve na loja, pega o dinheiro e doa para alguém que esteja precisando. E o rapaz, muito grato, né, por tudo que esse pastor já tinha feito por ele, ele disse o seguinte, tem gente que precisa, mas não merece. E o senhor não precisa, mas o senhor merece. E é por isso que eu quero que o senhor fique com a camisa. E ele falou que ficou paralisado, ele acabou ficando com a camisa e depois ele foi refletir sobre isso. E ele disse para mim que ele estava me oferecendo aquela sessão porque eu merecia e não porque eu precisava, né? Ele estava me oferecendo porque ele me achou uma pessoa bacana, ele gostava de mim e ele viu que eu não estava muito legal e ele queria me ajudar. Então eu aceitei e ele fez a sessão, foi ótimo, eu estava com dor de cabeça, estava com dor no corpo e acabei melhorando bastante com essa sessão. E eu quis falar sobre o merecimento porque muitas vezes a gente fica gritando por todos os lados que nós merecemos as coisas. Só que o que será que a gente está fazendo para merecer aquela coisa boa que alguém está oferecendo para a gente? Quando a gente recebe alguma coisa boa de alguém, quando alguém ajuda a gente, quando alguém faz o bem, se a gente, tô recebendo só porque eu mereço, e você não retribui de alguma forma, talvez não para aquela pessoa, mas para o universo de uma forma geral, nós estamos ficando em dívida. Então todas as pessoas que praticam
coisas boas, boas ações, que fazem o bem, elas têm lá é como se fosse um saldo bancário, mas é um saldo energético. E esse saldo das pessoas que fazem muito bem, sem pensar a quem e sem esperar nada em troca, o saldo delas é positivo. E o saldo daquelas pessoas que sempre estão precisando de ajuda, sempre estão reclamando, quando alguém ajuda, mas não ajuda do jeito que a pessoa quer, a pessoa já vai, ofende, não gosta, reclama, briga. Essa pessoa, ela está em déficit, ela está com o saldo dela negativo. E a cada vez que ela usufrui das outras pessoas, que ela muitas vezes usa as outras pessoas e ainda é ingrata, ainda trata mal, ainda não retribui isso de alguma forma, ela tá ficando cada vez com o saldo dela mais negativo. E aí ela vai ficar falando, mas eu mereço, eu sou uma pessoa tão boa. Você é uma pessoa tão boa por quê? Você é uma pessoa tão boa só porque você talvez não rouba, você nunca matou ninguém, nunca fez mal para um bichinho de estimação? Será que só isso significa ser uma pessoa boa? Isso, na minha opinião, é o básico, né? Isso é o que todo mundo tem que fazer, e não porque vai ganhar algo em troca, mas porque é o correto. Então você ser uma pessoa honesta, por exemplo, não é uma obrigação, digamos assim, né? Das pessoas boas serem honestas. Então isso não é uma coisa que você pode cobrar do universo e dizer que por isso você merece determinadas coisas. E depois que eu conversei com esse pastor sobre isso, eu refleti muitas vezes, direto vem essa frase na minha cabeça, e eu reflito sobre ela. E eu me lembro que muitas vezes eu recebi ajuda de várias pessoas. E ajuda financeira, ajuda de me oferecerem um trabalho quando eu estava precisando, ajuda de me darem um teto quando eu não tinha. E eu fiquei pensando, nossa, já fizeram tanta coisa boa para mim, mas será que eu mereci isso tudo? Ou será que eu tô devendo, né? Meu saldo está negativo. E aí eu comecei a pensar. Por exemplo, teve uma vez que estava para cortar a água da minha casa e eu não tinha dinheiro para pagar a conta. E eu conversando com um amigo meu na internet, e ele falou, nossa, mas você não pode ficar nessa situação. No caso, na época, minha irmã estava com um bebê novinho, recém-nascido em casa, e eu não tinha dinheiro para pagar a conta de água, eu ia ficar sem água em casa. E esse amigo foi lá e pagou essa conta de água para mim. Teve uma outra vez que eu tinha ido morar em São Paulo e eu estava morando num lugar, tinha alugado uma vaga num apartamento lá de uma menina e estava morando ali. E aí eu fui para uma empresa e aquela empresa tinha combinado uma coisa comigo e no dia de pagar o meu aluguel, que era um pouquinho antes de eu receber deles, eu tinha que pagar o aluguel dali uns dias e eles simplesmente disseram que não iam me pagar, porque não queriam mais e tal, só que eu estava em outra cidade, eu pagava depois, né, que morava, e eu ia ficar sem ter como pagar para aquela moça que também não tinha nada a ver com aquilo. E aí eu entrei em desespero, aí eu me lembrei de um amigo que um tempo antes ele tinha me oferecido um trabalho, só que ele falou que a empresa dele não tinha aberto ainda. E ele não me contratou na época porque ele estava esperando, né, sair toda a documentação para a empresa começar a funcionar. E eu peguei e liguei para ele e falei, a tua empresa já abriu? Aí ele falou assim, não, tá nos finalmente, né, faltam mais uns 15 dias, a gente vai começar a operar e tal. Aí eu quero que você venha para cá. Aí eu falei para ele, então, só que eu tô numa situação, eu expliquei a situação para ele. E ele falou assim, me dá a sua conta. E ele foi e depositou o dinheiro do aluguel e mais um pouco. Falou, agora você pega eu tô te adiantando esse valor, você pega esse dinheiro, aluga um lugar aqui perto da empresa, porque eu estava morando em outra cidade. Ele falou, e você vem trabalhar comigo. Esses 15 dias aí, a gente dá um jeito. E foi uma outra vez que fizeram isso por mim. Recentemente, não faz muito tempo, em 2018, a mesma coisa. Um amigo, eu estava na rua, né? Eu tinha saído do apartamento que eu morava com a minha irmã, eu estava na rua e um amigo me deu a moradia. E eu não pagava nada, pelo contrário, ele que me ajudava, ele dava até ração pro meu cachorro, porque eu não tinha condição de comprar ração pro cachorro. E depois eu fiquei pensando, tá, eu recebi todas essas coisas dessas pessoas. Mas quando eu tinha república, muitas vezes apareciam pessoas precisando e eu ajudava. Tiveram várias pessoas que moraram na minha casa, depois foram embora sem pagar porque diziam que não tinham dinheiro. Emprestei muitas vezes dinheiro, emprestei cartão, acolhi pessoas que depois me deixaram na mão.
E para essas pessoas que fizeram essas coisas todas para mim, por exemplo, esse rapaz da empresa, né, que ele me bancou ali por 15 dias antes da empresa abrir, eles precisavam fazer uma apostila e o consultor ia cobrar 15 mil reais para fazer essa apostila para eles. E eu me sentia em tanta gratidão pelo que ele tinha feito e eu fiz a apostila e não cobrei nada dele. Então eu devolvi. Muitas vezes eu acolhi pessoas na minha casa, como eu fui acolhida na casa desse outro amigo. Depois eu saí da casa dele, que a minha vida melhorou. Eu várias vezes o ajudei ainda, a gente troca ainda, né? Porque ele virou terapeuta também, então a gente troca ainda em relação a essas coisas e a gente continua se ajudando. Então, se você quer saber o que é ser merecedor, você quer ter um termômetro para descobrir se você merece alguma coisa ou não, você tem que olhar esses detalhes da sua vida. Às vezes as pessoas fazem alguma coisa ruim para você e você pragueja, você odeia aquela pessoa, mas às vezes aquilo que aconteceu pode ser algo que você precisava passar para você aprender alguma coisa. Então você tem que ser grato, mesmo quando alguém te faz alguma coisa ruim. E você tem que continuar fazendo o melhor que você pode em todas as circunstâncias e retribuir às pessoas aquilo que elas fazem por você. Não porque você é obrigado a retribuir, mas porque isso vai gerar uma energia positiva para você e para aquela pessoa. Existe uma coisa que eles chamam de corrente do bem, eu também já passei por isso. Logo que eu fui morar em São Paulo, eu não sabia pegar ônibus, eu só ia de metrô, e um dia eu resolvi ir de ônibus, e não tinha, igual tem hoje, que tudo é no celular, você coloca no fone de ouvido, o aplicativo te avisa quando descer do ônibus. Naquela época não tinha nada disso, e eu não sabia andar em nada lá, e eu tinha ido a primeira vez e estava voltando e eu não tinha ainda o cartão para passar no ônibus e eu estava com uma nota de 20 para pagar e o cobrador simplesmente disse: eu não tenho troco e você não pode descer. E aí eu fiquei desesperada, porque se eu passasse do ponto, eu não ia saber voltar para casa, eu ia me perder. E eu fiquei lá desesperada, eu falei: por favor, moço, eu falei: pode ficar com os 20. Não, não posso, você tem que esperar eu ter troco, não sei o quê. E ele não deixou eu passar. E aí meu olho começou a encher de lágrimas, com aquele desespero, né, de uma pessoa que não conhecia nada daquela cidade, fazia uma semana que eu estava morando ali. E uma moça pegou e encostou o cartão e falou: pode passar. Aí eu fiquei: não, toma, queria dar os 20 reais para ela. Ela falou, abaixou minha mão e falou assim, não, se um dia você vê alguém na mesma situação, você faz a mesma coisa. E eu fiz a mesma coisa muitas vezes, quando eu estava no ônibus, alguém que estava lá, que não tinha troco, ou que não tinha o dinheiro da passagem, e eu paguei a passagem para essa pessoa. Então, para você ser merecedor, não basta você achar que você é uma boa pessoa, e isso já basta para você merecer. Você precisa manifestar isso com a sua alma, com o seu corpo. Teve uma outra situação que aconteceu comigo, que eu também vou ter que contar aqui, né, até estender um pouco o vídeo, que foi uma vez que o meu celular caiu dentro de um bueiro e eu estava com muita pressa, porque eu tinha que buscar o meu sobrinho na escola. Eu deixei o celular lá caído no bueiro e eu não tinha outro. Aquele celular, tinham roubado o meu celular, eu estava com um celular que a minha tia tinha me dado, era um celular bem velhinho, ruinzinho, mas era o que eu tinha para trabalhar. Na época eu trabalhava de Uber, sem celular você não trabalha. E aí eu deixei o telefone caído lá dentro do bueiro e eu fui, busquei meu sobrinho. Depois eu voltei lá e fiquei do lado daquele bueiro pensando: o que eu vou fazer, e eu não conseguia ver, eu não sabia se ele já tinha ido para a galeria e não ia ter mais jeito, e eu fiquei lá. Aí passou um homem, devia ter uns 40 e poucos anos, e ele me perguntou o que estava acontecendo, que ele me viu aflita lá. Eu falei assim: moço, caiu o meu celular aqui no bueiro, eu não sei como pegar. Ele falou assim: não, peraí que a gente vai dar um jeito. Ele estava vendendo amendoim. E aí ele pegou uma varetinha que ele achou lá numa caçamba. Tinha um rapaz do correio ali com o furgão aberto. Ele pediu para o rapaz do correio emprestar uma fita daquelas de vedar caixa. Ele pegou essa fita, passou em volta dessa varetinha. Aí ele deitou no chão quente, muito quente, devia estar uns 38 graus naquele dia. Ele deitou naquele chão quente, encostou o rosto assim no chão e ele enfiou a varetinha lá dentro. E ele colou a varetinha no celular e trouxe o celular e me entregou. E ele ficou com um sorrisão assim, todo feliz, sem pedir nada em troca. E eu fiquei olhando para aquela cena e eu falei: moço, o que você fez, né? E aí ele falou assim, não, eu só quis ajudar e tal. E eu falei: obrigado. Eu falei assim: olha, ele estava vendendo amendoim. Eu falei: eu não vou comprar o seu amendoim, eu vou fazer melhor. Eu vou te dar o dinheiro que eu tenho aqui e é como agradecimento, não pelo celular, porque esse celular, eu falei, não vale nada, eu falei para ele, mas é pela sua atitude. Eu peguei e dei 50 reais para ele.
E ele começou a chorar. Não era um dinheiro que eu tinha sobrando, mas eu dei para ele, porque eu me senti muito agraciada por encontrar uma pessoa como aquela. Ele começou a chorar. Ele falou que era aniversário do filho dele, ele estava desempregado, e ele tinha pego aqueles amendoins ali para sair para vender, para tentar conseguir o dinheiro para comprar um presentinho, um bolo para o filho dele. Aí ele falou assim que com o dinheiro da venda dos amendoins já ia dar para ele comprar o bolo e que agora ele tinha o dinheiro para comprar o presente. Ele saiu todo feliz e contente, não sei o nome dele, não me lembro muito nem do rosto dele, mas foi uma pessoa que fez uma grande diferença na minha vida, pela atitude e não pelo valor daquilo que ele fez, né? Pelo valor monetário do aparelho. Então, se você quer ser merecedor das coisas, você precisa antes manifestar esse merecimento com todo o seu corpo, com toda a sua alma, com tudo que você puder. E ao invés de, quando alguém faz alguma coisa ruim para você, presta atenção, por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu tô passando por essa situação? O que que eu preciso aprender com isso? Porque aquela pessoa que faz o mal para o outro, ela está apenas manifestando uma dor dela, né? E muitas vezes, se você fosse ver a vida daquela pessoa, você até entenderia ela não ser uma pessoa tão boa, porque ela não tem coisas boas na vida dela. Então nós temos que ter compaixão dessas pessoas. E conforme a gente vai fazendo sempre o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, as coisas boas vão vindo pra gente. Então, qualquer coisa que te oferecerem, que seja uma palavra amiga, que seja uma ajuda que talvez não seja exatamente aquela que você queria, mas é o que a pessoa pode oferecer para você, seja grato, aceite. Aceite quando alguém quiser te ajudar e ajude as pessoas quando você for capaz de ajudar aquelas pessoas, quando aquilo for possível para você. E também saiba entregar como o meu amigo pastor ensinou. Saiba entregar para quem merece o que ele merece e deixar de entregar o que a pessoa não merece. Porque tem gente que precisa, mas não merece. Tem gente que merece, mas não precisa. E tem gente que não precisa e não merece. E você tem que colocar na sua vida cada uma dessas pessoas no lugar correto que elas têm que estar. Porque também se você ficar lambendo e ajudando uma pessoa que não tem gratidão, você também vai estar desperdiçando a sua energia. Mas procure fazer sempre o bem. Às vezes, se aquela pessoa não foi legal com você, esquece, deixa pra lá. Não ajude mais, mas também não prejudique, não tente atrapalhar a vida daquela pessoa, porque isso também vai voltar para você. Simplesmente busque internalizar, sabe? E procure entender o lado da outra pessoa e também entender o porquê você entrou naquele sentimento negativo em relação a qualquer coisa. Às vezes nem é uma coisa grave, a gente sofre tanto, né? Então a gente tem que sempre internalizar aquilo que a gente sentiu. Por que eu senti isso com aquilo que o outro fez? E não por que o outro fez isso comigo, né? Porque nada é por acaso. Se a gente não está recebendo exatamente aquilo que a gente gostaria, é porque tem alguma coisinha que a gente precisa mudar para que a gente possa receber o melhor dessa terra. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de comentar aqui embaixo, deixar o like e fazer aquela energia de troca, que é compartilhar o vídeo com outras pessoas para que elas possam também receber essa mensagem, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.